Oi, pessoal. Retornando, então, à segunda parte da nossa aula. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Então, a partir desse momento, nós destacamos, em primeiro lugar, os determinantes internos, que responderam pelas maneiras pelas quais o Estado brasileiro atuou, teve um papel decisivo no fomento ao desenvolvimento econômico. Então, o principal determinante interno, fator histórico interno de relevância, é a estrutura da sociedade brasileira, ou seja, as bases materiais da sociedade brasileira. E a nossa estrutura de sociedade, ela estava constituída nos últimos 25 anos, então ali no último quartel do século XIX, como uma sociedade agrária, predominantemente agrária naquele momento, latifundiária, com forte concentração de terras nas mãos dos latifundiários, uma sociedade exportadora de matérias-primas, de produtos primários, e, naquele momento, uma sociedade escravista. Essa estrutura de sociedade é a estrutura que está presente na década de 30, quando é constituído o Estado brasileiro. E é importante destacar que essa estrutura de sociedade, ela foi historicamente preservada. Ela permanece até nossos dias e mantém-se aqui no Brasil o ideário escravista. Nós temos, né, uma certa aversão no imaginário coletivo a direitos de trabalhadores, há sempre um temor muito grande em relação a conquistas advindas da classe trabalhadora. Então, é nessa condição, é nessa estrutura de sociedade, ou seja, não é a sociedade europeia que passou pelas chamadas revoluções burguesas, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, né? Aqui não, nós saímos, né, do período colonial para o processo de modernização e industrialização, preservando a estrutura de sociedade, sem realizar reformas clássicas que aconteceram em outros países, como reforma agrária, reforma política, reforma tributária, e não fizemos isso até hoje, né? No cenário pós-década de 30, se constituiu o Estado brasileiro, o aparato moderno. O Estado assumiu, naquele momento, um papel central de condução do projeto de industrialização nacional, e de lá para cá, esse Estado, né, pelo menos no que se refere às funções de justiça, de coleta de tributos e de defesa do território geográfico frente a outros países, esse Estado seguiu o caminho liberal tradicional, ou seja, tomou para si essas funções e as vem executando. Isso não é suficiente para necessariamente dizer que seguimos aqui no Brasil e realizamos aqui no Brasil, no interior do Estado brasileiro, todos os princípios do liberalismo, sobretudo do liberalismo econômico. Pelo contrário, né? E nós vamos ter condição de esmiuçar por quê, né, ao longo do curso. Atualmente, o Estado brasileiro ele tem uma atuação decisiva num processo que nós passamos, que é uma tendência do capitalismo atual, que é a tendência da transição para a sociedade de serviços, ou seja, né, a diminuição dos postos de trabalho no setor industrial, né, e o crescimento dos postos de trabalho no setor de serviços, né, e o crescimento do setor de serviços. E, ao mesmo tempo que cada vez mais a economia brasileira, né, nós tivemos um boom de industrialização, mas esse período já passou, e vivemos nos últimos anos, e eu diria que de 2016 para cá, mais intensamente ainda, um processo cada vez maior de desindustrialização, e estamos vivendo agora, né, cada vez mais
uma organização da economia voltada para o comércio externo de produtos primários, com o agronegócio e as commodities. Bom, avançando. Então, esses são os fatores internos que respondem pelo papel que o Estado brasileiro teve frente ao desenvolvimento econômico. Agora, por que o Estado brasileiro atuou para fomentar um desenvolvimento econômico que até hoje permanece como um capitalismo tardio, periférico em relação às nações centrais e dependente dos países centrais? Aí são 3 determinantes externos. Esses determinantes externos, eles são pensados pelo professor Márcio Postman como o conjunto de fatores que nos auxiliam a compreender como um determinado país, ou dependendo do momento da história que você estiver considerando, como um determinado grupo de países pode se constituir como centro dinâmico do capitalismo. Até o pós-Segunda Guerra Mundial, não existia um único grande centro dinâmico do capitalismo, um único país como a grande potência do capitalismo. Existiam vários centros dinâmicos, porque aquela era a era dos impérios, né? E as 2 guerras mundiais aconteceram como guerras entre nações, mas que não deixaram de ser, né, também guerras entre esses impérios comerciais e políticos. A partir do cenário da pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Europa vai ser reconstruída, vai ser constituído o estado de bem-estar social, quem emerge historicamente como um grande centro dinâmico do capitalismo, como a primeira grande potência, são os Estados Unidos, e eles permanecem nessa condição até nossos dias. E permanecem por essas 3 razões aqui. Eles passaram a ter uma moeda forte, como unidade de conta, como reserva de valor no mercado internacional e como meio de troca internacional, que é o dólar americano. Eles também passaram a ter, e têm até hoje, um poder militar capaz de impor pela força aquilo que a diplomacia não consegue pelo diálogo. Ainda que a gente esteja acompanhando as notícias sobre o Afeganistão, né, mas não houve interesse agora em fazer uso desse poder militar nesse momento, e os afegãos, né, apesar de toda a ocupação americana durante 20 anos, hoje estão abandonados à própria sorte e submetidos ao terrorismo mais perverso. Bom, e cabe aqui destacar também que, ainda que os Estados Unidos tenham essa capacidade, eles cada vez mais não precisam necessariamente fazer uso do poder militar para atender aos seus interesses no mundo inteiro, porque podem fazer uso da chamada guerra da informação, que é a guerra cibernética, que envolve sofisticadas estratégias de vigilância internacional, né, de uma maneira em que não se faz mais necessário o uso da força extrema, que envolve sempre traumas históricos, com um número de mortes, de baixas militares, o que é algo traumático para os americanos. E o terceiro fator, o terceiro determinante, é a capacidade de produzir e difundir o progresso técnico, ou seja, de produzir e de difundir no mundo tecnologia avançada e de ter essas tecnologias avançadas como motor de intercompetição com outros países. Então, os Estados Unidos são hoje o grande centro dinâmico do capitalismo. O Brasil, historicamente, nunca atendeu a nenhuma dessas 3 condições, e por isso nos mantemos desenvolvendo esse capitalismo dependente, periférico, em relação às nações centrais e hoje, sobretudo, em relação aos americanos. Pois bem, avancemos. Como é que nós estamos hoje? Como é que está
a atuação do Estado brasileiro nesse momento e nas diferentes etapas do capitalismo. Naquele cenário do século XIX, até a primeira grande crise do capitalismo, que é a etapa que nós podemos chamar de capitalismo concorrencial global, naquele cenário, o Brasil era uma nação agrária, não havia desenvolvimento econômico, nem projeto de industrialização, então não havia atuação do Estado naquele momento. O Estado brasileiro vai atuar no fomento ao desenvolvimento econômico a partir dos anos 30, quando na Europa e nos Estados Unidos começa a ser desenvolvido o chamado capitalismo monopolista de Estado, que é aquele capitalismo com intervenção do Estado na economia para garantir o desenvolvimento econômico. E, na atual etapa, o chamado capitalismo concorrencial global, né, nós temos um Estado atuando frente ao processo de desindustrialização e, né, um Estado atuando, né, nesse processo de transição para a sociedade de serviços. Deixa eu fechar um pouco mais essa janela aqui, porque chegou uma pessoa, né, e faz parte, né, esse trabalho remoto faz parte, chegou uma pessoa com o som no último volume no carro, e acho que vocês devem ter ouvido aí um pouquinho no fundo, né, mas faz parte, são as intempéries do cotidiano de trabalho dessa maneira. Bom, e esse Estado, hoje, ele se vê confrontado pelo papel exercido por 500 grandes corporações transnacionais que estão organizadas no mundo inteiro, né, e que hoje têm um poder muitas vezes maior do que aquele que é exercido pelo próprio Estado. Bom, né, então, o Estado hoje sofre a pressão desses organismos internacionais, dos interesses dessas grandes corporações, ao mesmo tempo em que ele sozinho não consegue necessariamente, por força da desregulamentação financeira, garantir o crescimento econômico. Porque as taxas de inversão hoje elas são deprimidas, há uma valorização da órbita financeira, grande parte do capital fica concentrado nos mercados de câmbio, nas bolsas de valores, e os investidores têm autonomia, contam com a autonomia dos sistemas financeiros no mundo inteiro e podem optar por não investir. Bom, como é que o Estado brasileiro atuou no fomento ao desenvolvimento econômico em diferentes momentos da nossa história? Na década de 30, no início da industrialização nacional, com um projeto desenvolvimentista, ou seja, um projeto de valorização da indústria nacional, da soberania nacional. Aí um outro momento é a década de 50, quando o Estado atuou favorecendo a associação entre o capital privado nacional, então, investindo no crescimento do mercado privado e das empresas estatais, o que gerou, né, um processo de internacionalização de um bloco de investimentos estrangeiros. Nos anos 70, teve ainda, né, um papel decisivo no fomento ao capital privado pela vinda, pelo incentivo à substituição de importações com a vinda de multinacionais para cá. Bom, e esse Estado atuou, historicamente, promovendo alianças políticas de caráter conservador e autoritário. Então, dentro do aparelho do Estado, realizando essas alianças e sem realizar aquelas reformas clássicas que outros países fizeram. Então, dessa maneira, passamos por um processo de modernização, né, mas preservando a estrutura de sociedade que existia nos anos 30. Então, preservando o poder dos latifundiários, né, mantendo até hoje, e nós vamos tratar das políticas educacionais propriamente ditas a partir da próxima aula, e isso vai ficar muito evidente,
mantendo até hoje uma forma iníqua de arrecadação do fundo público. Nós temos uma carga fiscal de arrecadação de tributos fortemente regressiva, de uma maneira em que se cobram mais impostos dos mais pobres, né, menos impostos dos mais ricos, e mantendo a seletividade das políticas públicas, com poucas políticas de caráter universal e, né, com alguns conta-gotas, eu diria, de desenvolvimento de políticas sociais, em alguns momentos específicos da nossa história. Então, passamos por um processo de modernização capitalista conservador, preservando a estrutura de sociedade que herdamos no momento de formação do Estado brasileiro. A partir dos anos 90, nós desenvolvemos a nossa própria versão de neoliberalismo, vivemos um processo acelerado de desindustrialização, né? Temos uma dinâmica de acumulação do capital submetida à lógica da financiarização da riqueza, ou seja, né, aos interesses do sistema financeiro, e o Estado hoje ele sofre essa pressão das altas finanças, do mercado financeiro, ao mesmo tempo que tem que atender os compromissos de bem-estar por parte da população, tal como eles estão previstos na Constituição Federal de 88. Não é à toa que ela vem sendo alvo constante de uma série de emendas constitucionais que buscam descaracterizar a sua identidade de Constituição cidadã, inspirada no estado de bem-estar social europeu, né? A capacidade do Estado brasileiro de promover políticas públicas de caráter universal, ela sempre apresentou limites políticos e econômicos de ordem interna, na medida em que esse mesmo Estado comprometeu-se e atuou nesse sentido, né, no sentido de preservar a estrutura de sociedade desigual, desumana, que nós tínhamos nos anos 30, no momento de formação desse Estado. E, por fim, de 2016 para cá, nós vivemos o que o nosso autor chama de um novo alinhamento passivo e subordinado à segunda onda de globalização capitalista. O que ele denomina como segunda onda de globalização capitalista? Esse período pós-Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos emergem como grande centro dinâmico do capitalismo e conduzem, então, essa economia globalizada do capital no mundo inteiro, né? Então, de 2016 para cá, isso já estava presente lá no governo Temer, no governo Bolsonaro ainda mais, né? O Brasil modifica a sua política externa, né? Modifica as relações internacionais e assume um papel de alinhamento passivo e absolutamente submisso em relação aos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que nós vemos cada vez mais os postos de trabalho no setor industrial diminuírem, né, com a desindustrialização e a reprimarização das exportações, né, a economia voltada para a exportação de produtos primários. E nós temos ainda um agravante, e nós vamos tratar desse agravante na aula de financiamento à educação. A acumulação de capital no Brasil pelos próximos 20 anos, por força da emenda constitucional 95 de 2016, a emenda que instituiu o congelamento de investimentos sociais por 20 anos, o famoso teto de gastos, gastos aqui com muitas aspas, por uma série de razões, né, permite que grande parte do fundo público, ou seja, da riqueza produzida coletivamente, seja destinada, a fatia maior é destinada ao pagamento de juros da dívida pública, às despesas financeiras, em detrimento dos investimentos sociais.
o que pode significar, no médio e no longo prazo, a destruição dos serviços públicos e, no curto prazo, a ampliação das receitas do Estado, que é um remédio precário, diga-se de passagem, pela via de privatizações e concessões no interior do próprio Estado. Bom, aproveitem o texto, leiam, estudem, nós teremos certamente atividades sobre esse texto e sobre o anterior. Tirem as dúvidas, encaminhem mensagens, eu me encontro aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês sentirem a necessidade. A nossa próxima aula, aí nós já trataremos, começaremos a tratar de políticas educacionais, a nossa próxima aula será sobre direito à educação. É muito importante ter em mente toda essa análise histórica, conceitual que nós fizemos até agora, porque ela será largamente utilizada daqui para frente. Até nosso próximo encontro, tudo de bom para vocês.